Você precisa ouvir isso se você é fascinado pelo céu noturno. Desde o início da humanidade, o céu nos fascina. Sua imensidão desperta curiosidade e sua natureza em constante mudança nos mantém olhando para cima com admiração. Entre os muitos espetáculos celestes, poucos são tão cativantes ou tão assustadores quanto os raios. Esse flash repentino e brilhante, seguido por um estrondo ensurdecedor, fascina e amedronta os humanos há milênios. Mas o que são exatamente os raios? Quais forças da natureza se combinam para criar esse espetáculo eletrizante? Nesta jornada de descobertas, vamos mergulhar na ciência por trás dos raios, revelando os segredos de sua formação e os perigos que representam. Também viajaremos no tempo, explorando os mitos e lendas que surgiram em torno dos raios, do poderoso Zeus ao estrondoso Thor. Vamos descobrir como as culturas antigas explicavam esse fenômeno celestial e como essas crenças moldaram sua compreensão do mundo. Por fim, vamos revelar alguns fatos surpreendentes e intrigantes sobre os raios, desvendando as maravilhas ocultas desse fenômeno natural. Então, juntem-se a mim, exploradores, em uma jornada iluminadora para desvendar os mistérios dos raios. O raio, em sua forma mais simples, é uma descarga massiva de eletricidade estática. É um pico repentino de energia entre áreas de carga oposta, muito parecido com a pequena faísca que você pode ver em um dia seco de inverno. Mas, ao contrário da estática inofensiva de uma maçaneta, os raios ocorrem em uma escala colossal. O palco para essa exibição eletrizante é dentro de uma nuvem de tempestade, também conhecida como cumulonimbus. Essas nuvens imponentes, que costumam atingir vários quilômetros de altura, são caldeirões turbulentos de ar ascendente e descendente, gotículas de água e cristais de gelo. Conforme essas partículas colidem dentro da nuvem, elas geram eletricidade estática. O processo exato de separação de carga dentro de uma nuvem é complexo e não totalmente compreendido. No entanto, uma teoria sugere que os cristais de gelo mais leves, carregados positivamente, sobem para o topo da nuvem, enquanto as gotas de água mais pesadas, carregadas negativamente, afundam. Isso cria uma separação de carga dentro da nuvem, com um potencial de voltagem massivo se formando entre as duas áreas. Quando a diferença de voltagem se torna muito grande, a capacidade isolante do ar se rompe. Um canal de ar ionizado, chamado de líder escalonado, surge da região carregada negativamente da nuvem. Esse líder busca o caminho de menor resistência até o solo. A força bruta de um raio é impressionante. Um único raio pode transportar uma corrente elétrica de até 300.000 amperes. Isso é 10.000 vezes mais corrente do que um circuito doméstico comum. Essa onda maciça de energia aquece o ar circundante a temperaturas 5 vezes mais quentes que a superfície do Sol, fazendo com que ele se expanda rapidamente e crie uma onda de choque que ouvimos como um trovão. Embora a visão de um raio possa ser de tirar o fôlego, seu poder não deve ser subestimado. A cada ano, raios matam milhares de pessoas em todo o mundo e causam inúmeros feridos. O perigo mais imediato vem de um impacto direto que pode ser fatal. Mas mesmo estar perto de um raio pode ser mortal, pois a corrente pode viajar pelo solo, eletrocutando qualquer pessoa em seu caminho. Além da ameaça imediata à vida, os raios também representam um risco significativo para a infraestrutura. Redes elétricas são particularmente vulneráveis, pois um raio pode causar quedas de energia generalizadas, interrompendo serviços essenciais e causando danos econômicos significativos. Os raios também podem iniciar incêndios florestais, danificar equipamentos eletrónicos e até mesmo rachar estruturas de concreto. Durante séculos, nossa compreensão dos raios foi envolta em mitos e superstições. Mas com o advento da ciência e tecnologia modernas, começamos a desvendar os segredos desse poderoso fenômeno. Uma das ferramentas mais importantes em nosso arsenal
é a rede de detecção de raios. Essas redes usam sensores estrategicamente posicionados em uma região para detectar as ondas de rádio emitidas por raios. Ao triangular os sinais de vários sensores, os cientistas podem determinar a localização, intensidade e movimento de tempestades com notável precisão. Essas redes fornecem dados cruciais para a previsão do tempo, permitindo que meteorologistas emitam alertas oportunos sobre tempestades severas e mantenham o público informado sobre os riscos potenciais. Elas são ferramentas essenciais para o controle de tráfego aéreo, garantindo a segurança de aeronaves durante tempestades. Além da detecção, os cientistas também estão usando técnicas avançadas de imagem para estudar raios em detalhes sem precedentes. Câmeras de alta velocidade, capazes de capturar milhares de quadros por segundo, estão revelando as etapas complexas envolvidas em um raio, desde a formação do líder escalonado até o subsequente retorno. Esses estudos estão fornecendo informações valiosas sobre a física dos raios, ajudando-nos a entender melhor seu comportamento e prever seus efeitos. Pause T2. Agora que desvendamos os segredos por trás da formação e detecção dos raios, vamos mergulhar em alguns dos fatos mais surpreendentes e inspiradores sobre esse fenômeno natural. Você sabia que um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar? Na verdade, o Empire State Building, para os americanos, é como se fosse o nosso MASP, em São Paulo, ou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E ele é atingido por raios cerca de 25 vezes por ano. Imaginem só. Pause 2S. Ainda mais impressionante é o fato de que um raio pode ser mais quente que a superfície do Sol, atingindo temperaturas de até 30.000 Kelvin. É como se a temperatura do Rio de Janeiro, em pleno verão, fosse multiplicada por... Bom, é melhor nem tentar calcular. Pensem nisso. Um raio com mais calor que a nossa estrela. Pause 2. Mas as maravilhas dos raios não param por aí. Dependendo das condições atmosféricas, os raios podem exibir uma variedade impressionante de cores. Embora muitas vezes o vejamos como um flash branco ou azul brilhante sob certas condições, ele pode aparecer vermelho, amarelo, verde ou até mesmo lilás. Imagine um raio com as cores vibrantes do Carnaval da Bahia, que espetáculo seria! Pause 2S. E não vamos esquecer a velocidade incrível com que um raio viaja, até 220.000 km por hora. É mais rápido que um carro de Fórmula 1 em Interlagos. É uma força da natureza que é bela e assustadora ao mesmo tempo. Uma verdadeira prova do poder e do mistério do nosso mundo. Seria como ir de São Paulo a Brasília num piscar de olhos. Pause 2. Esses são apenas alguns dos muitos fatos surpreendentes sobre raios. À medida que continuamos a estudar e observar esse fenômeno incrível, quem sabe que outros segredos podemos descobrir? Fiquem ligados para mais descobertas e insights sobre o mundo dos raios. Pause 3S. Obrigado por assistir. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo fascinante. Pause 3S. Até a próxima, continuem curiosos e fiquem em segurança e cuidado com as tempestades. Tchau, tchau. Pause 3. Depois de nos maravilharmos com a força e a beleza de tirar o fôlego de um raio, vamos mergulhar mais fundo na própria existência desse fenômeno natural. Raios são um espetáculo de se ver, que acontece quando há uma descarga elétrica entre nuvens, ou entre uma nuvem e o chão. Essa descarga é desencadeada pela diferença de potencial elétrico entre diferentes regiões da nuvem, ou entre a nuvem e a Terra. Pause 2. Imagine só, durante um temporal, partículas de gelo e água dentro das nuvens colidem, levando a uma separação de cargas elétricas. As cargas positivas se acumulam no topo da nuvem, tipo um prédio em São Paulo cheio de energia, enquanto as cargas negativas se concentram na base, como uma praia do Rio de Janeiro atraindo tudo para si. Quando a diferença no potencial elétrico fica grande o suficiente, acontece uma descarga elétrica, que a gente reconhece como um raio. Pause 2.
Essa descarga pode atingir temperaturas altíssimas. Pense no calor de Brasília em pleno verão, causando a rápida expansão do ar ao redor e produzindo o som que conhecemos como trovão. O raio não é apenas um fenômeno fascinante, mas também perigoso, e por isso tem sido estudado por cientistas ao longo dos anos para entender melhor sua formação e seus efeitos. Imagina os desafios de estudar raios em lugares como Campinas ou Salvador, com suas características climáticas tão únicas. Pause 2. Entender a mecânica por trás dos raios nos ajuda a apreciar sua complexidade e o delicado equilíbrio das forças da natureza em ação. É como um jogo de futebol com diferentes jogadores, cada um com sua função. À medida que continuamos a explorar e aprender sobre esse fenômeno eletrizante, ganhamos uma visão mais profunda das maravilhas do nosso mundo. Pause 3. Obrigado por assistir, e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Pause 3. Até a próxima, continuem curiosos e se cuidem, principalmente durante temporais. Tchau, tchau.